pessoal, essa é mais uma aula de cálculo 3 e nessa aula eu vou resolver dois exercícios que eu tinha pedido para o pessoal da minha turminha fazer o plano tangente nestes pontos, tá ok? Se houver, a gente sabe que tem algumas situações em que não é possível calcular a derivada nesse ponto, ou a função não é contínua, né? E aí, neste caso, a gente não tem como ter o plano tangente. Bom, eu vou fazer aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é a derivada parcial em relação a x e em relação a x e em relação a y, não é isso? Então eu vou para minha tábua de calcular, onde eu vou fazer a derivada dos dois. Tá ok, gente, já voltei e vamos agora para minha tabuinha de calcular, né? E vamos resolver. Gente, a derivada parcial em relação a x, né, dizer assim que é o certo de se escrever, é muito simples, tá? Isso aqui talvez assuste vocês, desculpa a minha letra aí, Deus quiser, essa semana chega aí a minha mesa digitalizadora, mas vamos lá. Pessoal, primeiro, a gente vai reescrever esse cara aqui. Eu acho que esse cara aqui é interessante a gente escrever ele como sendo elevado a meio, tá? Porque eu não gosto de usar muito radical, pelo menos para explicar, porque confunde muito, tá? Quem está começando. O radical dá a impressão de que é uma coisa muito difícil e não é, tá? Olha só, elevado a meio fica melhor, porque eu vou fazer a derivada, vou descer esse meio, vai multiplicar aqui na frente, então aqui já vai ficar menos meio aqui em cima, tá? Vezes é uma regra da cadeia, aqui tem uma outra. Então eu vou fazer em relação a x, o y menos 1 vai esquecer. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar meio vezes todo aquele cara lá, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, tá certo? Vezes, vou fechar aqui, né? Vezes a derivada desse cara aqui. E a derivada, por que não esse cara aqui? Porque esse cara aqui é uma constante, tá somando, não vai influenciar em nada. Vezes 2, né? Porque eu vou descer esse 2 vezes x menos 1, tá? Aí alguém vai estar falando, professor, mas aqui dentro também eu tenho uma função. Sim, gente, isso aqui, x menos 1, a derivada dele seria só 1. Então, como eu não vou colocar aqui, vezes 1 não vai influenciar em nada, tá certo? Legal, agora a gente vê uma coisa interessante, porque esse 2 a gente consegue cortar com esse 2, tá certo? E aí vai ficar mais ou menos assim, olha só. E esse cara aqui, gente, eu esqueci, mas quando você desceu o meio, tentar colocar um zoom aqui, ele ficou elevado a menos meio, né? Ficou meio apertado aqui, mas ele ficou elevado a menos meio. Sabe o que que isso significa? Significa dizer que ele vai para baixo, né? Porque é uma raiz negativa. Então a gente vai escrever ele como sendo o x menos 1. Para quem não entendeu, esse x menos 1 é esse cara que estava bem aqui, tá? Ele é positivo, não tem nada a ver com essa história aqui. E embaixo, deixa eu colocar um sinal de menos aqui. E embaixo vai ficar uma raiz negativa, x menos 1 ao quadrado, tá certo? Essa é a derivada de x, tá? E agora eu vou fazer essa derivada, pelo menos para... Vamos fazer para P1, tá? Na P1, eu tinha, no ponto P1, 1, 1 e 0, né? Então eu vou calcular, já vou calcular logo para o P1, 1 e 0. Bom, aí como que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó. Derivada de z, né? Dx no ponto 1, 1 e 0 é igual a... Eu vou substituir os valores que estão aqui. Então vai ficar 1
menos 1, tá? Eu estou substituindo o valor de x por 1, tá ok? Sobre raiz de, aqui vai ficar 1 menos 1, e embaixo, tá certo? E aí, pessoal, e aí, nós temos 0 sobre 0, né? Uma indeterminação. Então, neste caso, pessoal, desculpa ter pausado o vídeo que começou a dar bug na minha caneta. Então, neste caso, a gente diz que não existe, tá ok? Aí alguém vai falar, ué, professor, mas e no caso de limites e tal? Tá bem, gente, só que aqui o próprio enunciado já dizia que era para verificar caso existisse, tá? Há muitas formas, há muitas situações em que não existe. Algumas delas a gente consegue ver logo no início, tá? Outras, na hora que você vai substituir aqui, vai dar 0 sobre 0. Então, isso não é possível, tá? Tá certo que se fosse em limites, a gente ia tentar tirar isso, seja por L'Hopital, enfim. Mas neste caso aqui, simplesmente não tem como, tá ok? E aí a gente já até elimina fazer o y, mas tem um outro ponto em que eu vou precisar. E aí, quem já está acompanhando o vídeo desde o início, por isso que é importante você não ficar pulando, né? A derivada em relação a y vai ficar muito semelhante, só que aqui estava x menos 1, então vai ficar y menos 1, tá? Sobre então o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo e aí eu vou colocar essas derivadas bonitinhas em uma outra folha. E aí a gente vai fazer o cálculo para o outro ponto que ainda falta para esse exercício. Bom, pessoal, voltando aqui, eu vou substituir o ponto 1, 2 e 1, né? Ou seja, só 1 e 2 aqui nesse caso, para calcular a derivada, tá? Então, eu já vou até colocar aqui do ladinho, tá? Não precisa colocar tudo aquilo lá, já substituindo. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos 1 sobre raiz de 1 menos 1 vai dar 0, né? E aqui vai dar 2. Então, 2 menos 1 é 1, tá? Então, neste caso aqui, gente, vai ser possível, porque aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, neste caso, deu 0. Aqui também vai dar 0, mas aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Neste caso, a gente pode dizer que é 0. Tá ok? Vamos calcular do y. É 2, né? Então, vai ficar 2 menos 1. Sobre... Aqui embaixo, já sabe o tempo que é igual, né? Não vou precisar fazer. Vai dar 1. Então, aqui fica 1 menos 1. 1 sobre 1, que é 1. Legal, acabou? Não. Porque na equação do ponto, vocês devem estar lembrando que é a mesma coisa que z menos o valor, ou seja, era 1, né? Igual a. Aí ficava a derivada do ponto em relação a x, que é no ponto, que é 0, né? Que a gente achou ali, vezes x menos 1. Por que x menos 1? Porque é x menos o valor do ponto, mais a derivada do ponto, no ponto de y, que a gente achou 1, vezes y menos 2. Por quê? Porque é o valor de 2 no ponto, certo? Bom, agora esse cara aqui a gente consegue cortar, que é o que eu fiz agora. Esse cara aqui dá para escrever melhor, então fica assim, ó, passando todos para as letras para cá e número para lá, né? Primeiro vamos colocar aqui z menos 1 igual a y menos 2. Aí passa para cá o y, já põe aí na frente, y menos y mais z, e esse menos 1 joga para lá, fica mais 1, menos 1. Pronto, esta é a equação.
ok? E é isso aí, gente. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.